bem, irmãos. Nós vamos meditar numa palavra. Depois, os irmãos aí que estão formando um conjunto hoje, eles vão estar cantando mais um louvor junto com o Davi. Mas eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia nesse momento. Nós somos acostumados já com o nosso presidente, que está trazendo um estudo muito maravilhoso para a gente. Mas eu quero deixar uma palavra para a igreja. Escritor aos Hebreus, livro dos Hebreus, cujo autor, não se sabe por certo quem é o escritor desse livro de Hebreus, capítulo de número 12, e o versículo de número 1 e 2, bastante conhecido da igreja. Hebreus, capítulo 12, versículos 1 e 2. Os irmãos encontraram? Diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para quem, irmãos? Olhando para quem? Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Livro de Daniel, abra a Bíblia lá em Daniel, capítulo de número 12, o versículo de número 13 do livro de Daniel. Daniel, no Velho Testamento, um dos profetas maiores pela extensão do seu livro, não em poder, nem em coisa semelhante, mas pelos seus escritos. Daniel, capítulo 12, versículo 13, diz assim: tu, porém, vai até onde? Até o fim, porque repousarás e estará na tua sorte no fim dos dias. Amém, meus irmãos? É sobre isso que nós queremos meditar aqui nessa noite. De nós irmos até o fim. O fim do que, pastor? Sobre o que o Senhor quer trazer aqui nessa noite? Sempre que começamos qualquer empreendimento, sempre que vamos começar alguma coisa, começar não é difícil. Os irmãos já observaram? Quando vai se começar uma construção, presbítero irmão Jacinto? Quando vai se começar uma construção, se começa com muito ímpeto, com muita força, com muito ânimo, pastor Pedrinho. Mas vai passando os dias, vai passando os tempos, vai se cansando e às vezes o recurso também não é suficiente. Então, começar não é difícil, mas chegar até o fim é sempre um desafio na carreira que nos está proposta. Por isso que o escritor aos Hebreus diz: corramos com paciência a carreira que nos está proposta. E eu comecei a meditar, nós vamos, eu e minha esposa, vamos completar 30 anos de fé, de caminhada cristã. E quanta gente começou com a gente? Quanta gente começou a servir a Deus conosco na nossa mocidade? Quanta gente já não está mais entre nós? Quanta gente já partiu para a eternidade? Outros pararam na jornada, mas o escritor aos Hebreus diz que nós devemos correr a caminhada com paciência e olhar para Jesus, autor e consumador da fé. Só haverá coroa para aqueles que forem até o fim. Apocalipse 2:10 disse: ser fiel até o fim, até a morte, até o fim. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então só existe coroa,
Só existe prêmio para quem chegar até o final. Só existe coroação, né? E você pode observar, Paulo disse que os que correm no estádio, ele está falando dos atletas que corriam num estádio, numa arena, ele diz que todos correm, mas um só leva o prêmio. E ele disse para nós: correi de maneira tal que alcanceis a coroa incorruptível. Então nós precisamos correr, irmão, mas correr com paciência, esperando no Senhor. Eu comecei a meditar nesse texto de Hebreus, também o livro de Daniel, dizendo: tu, porém, está aqui no singular. Deus está dizendo para Daniel, exclusivamente para Daniel. Eu não vou me deter no livro de Daniel, porque nós estamos estudando esse trimestre o livro de Daniel. Mas Deus disse para Daniel: tu, porém, Daniel, vai até o fim. E eu comecei a meditar em Daniel, o escritor aos Hebreus, e eu comecei a lembrar de alguns personagens da Bíblia que conseguiram chegar até o fim. Não é à toa quando Paulo diz assim: combati o bom combate. Alguém acha lindo demais esse versículo, e ele é bonito mesmo. Mas quando Paulo está dizendo combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, desde agora a coroa da justiça me está preparada. E ele diz: não somente para mim, mas para todos quanto amam a sua vinda. Mas para Paulo dizer isso, ele passou por um processo. Os personagens da Bíblia, irmão, e eu comecei a procurar, e eu encontrei um personagem que ele é um ser supremo. E nós precisamos olhar para ele, disse o escritor aos Hebreus, olhar para Jesus. E eu comecei a olhar para Jesus e comecei a entender. Ah, mas Jesus era o Filho de Deus, pastor. Você não se esqueça que ele tinha duas naturezas. Ele tinha a natureza divina. Como Deus, ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Como Deus, ele podia dizer, eu sou a água da vida. Como Deus, ele não tinha necessidade que nós temos. Mas como homem, a natureza humana, ele passou por aquilo que nós passamos. E eu comecei a ver e observar que entre o Jordão, que ele começa seu ministério, ele começa no Rio Jordão. Entre o Jordão e a cruz do Calvário, Jesus passou pelas mais adversas circunstâncias, que eu e você também precisamos passar. E eu comecei a observar e comecei a anotar algumas colocações, e eu quero compartilhar com vocês aqui, sobre por onde Jesus passou. Quem quiser chegar aonde Jesus está, precisa passar por onde ele passou. As pisadas do Mestre, as pisadas do Supremo Mestre. Por onde Jesus passou? Primeiro, Jesus foi tentado no deserto. Abra a Bíblia aí. Abra a Bíblia em Mateus capítulo 4. E Deus foi me revelando aqui. E Deus foi me dando tanta coisa aqui. Tentado no deserto. Ora, se o Filho de Deus, se o próprio Jesus foi tentado no deserto, quem de nós não é tentado? Quem de nós não passa por tentações? Mas existe um hino, parece que é o 75 da harpa. Tentado não cedas. Tentado nós vamos ser. O que não pode é ceder. Tentado não cedas. Ceder é pecar. Melhor e mais nobre será triunfar. É o triunfar que nos faz vitorioso. No capítulo 4 de Mateus, para chegar até o fim,
Jesus, logo que sai da água, que é batizado, ele passa pela sua primeira prova. Capítulo 4, versículo de número 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, ele teve fome. E chegando a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Ele, porém, respondeu e disse: está escrito. Onde é que está escrito, irmão? Está escrito na palavra. Está escrito na Bíblia. Está escrito, Satanás: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Veja o que eu consigo entender aqui, irmão. Tem gente que quer viver só de pão. Tem gente que quer viver só de riqueza. Tem gente que quer viver só de corre-corre, da busca desenfreada por esse mundo consumista. Nesses dias que nós estamos vivendo mesmo, parece que ficaram tudo doido. De um consumismo desenfreado. Jesus disse: nem só de Natal vive o homem. Mas vive do quê? Vive da palavra de Deus. Vive das coisas espirituais. Sabe como é que Jesus venceu o inimigo? Jesus não venceu o inimigo com outras armas. Jesus venceu o inimigo e Ele está querendo nos ensinar que nós conseguimos vencer o inimigo pela sua palavra. Só se vence o inimigo pela palavra. Não se vence o inimigo pela oração dos outros. Não se vence o inimigo de carona na oração dos outros. Se vence o inimigo pela palavra de Deus. Palavra tem que estar impregnada, irmão. Palavra tem que estar cravada. Palavra tem que estar na nossa mente. Oh, aleluia. Foi tentado. E o que mais? Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-se daqui para baixo, porque está escrito. Olha que Satanás sabia que estava escrito, hein? Está escrito: lança-te daqui abaixo. Aos seus anjos tu dará ordens a teu respeito e tornar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em alguma palavra. Disse Jesus: também está escrito. Não tentarás o Senhor teu Deus, só a Ele servirás, e só a Ele prestarás culto. Eu não vou ler os versículos aonde está escrito o capítulo, né? Para nós não tomarmos tempo. Novamente, e Ele não para, irmão. E Ele não para de nos tentar. Ele vive sempre nos tentando. Olha com Jesus, novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles. Olha só, às vezes a gente não para nos pormenores, né, nos detalhes. Levou a um monte, mostrou todos os reinos e mostrou a glória que existe no mundo.